Boa tarde, galera. Começamos aqui hoje mais um podcast Pod ADD 87. Meu nome é Deise, eu faço parte da equipe da Gênios Informática, essa empresa aqui de Itabaiana que tem cursos de informática, manutenção especializadas em notebooks e micros e vendas. Bom, no podcast de hoje, nós estamos aqui com mais 2 convidados. E o primeiro convidado do nosso podcast é esse maravilhosão, que é geminiano, nascido no dia 2 de junho, natural de Aracaju. Esse moço é do axé, do vixe, do oxe, daqueles que são nordestinos com orgulho de ser. Formado em psicologia pela UFS, ele atua nessa área há 8 anos. Ele faz a linha mais reservado, mas é aquilo, né, galera? Não tem um geminiano tímido. Ele é um ser humano fantástico, marido, engajado em causas sociais, um cabra sempre disposto a dar uma palavra de conforto, ávido por conhecimento e por tornar o acesso a esse conhecimento leve, fácil e compreensível. Estou lhe dizendo, o homem é bom no que faz. Recebam com carinho o nosso querido Diego Neres. Valeu, Deise. Obrigado pela apresentação lindíssima. Uma honra estar aqui. Muito feliz por estar com você. Você é uma pessoa muito top. Eu sempre respeitei e respeito muito você. Gratidão. E muito feliz por estar com Tássia também aqui do lado. Vamos lá. Então, vamos lá, simbora. Também aqui conosco hoje, essa maravilhosona, que galera, ela não nasceu, ela estreou no dia 31 de dezembro, regida pelo signo de Capricórnio. Essa moça chegou para ensinar para o mundo como se faz. Ela é estudante de administração na UNIT, empreendedora e dona de um sorriso, que eu duvido alguém olhar e não querer rir junto. Ela enfrentou a pandemia enquanto estava cursando o ensino médio, o último ano do ensino médio, e ao mesmo tempo que ajudava a mãe no comércio. Então, assim, mais capricorniana que isso, impossível, né? Hoje, empreendendo seu próprio negócio, ela tá noiva e prova, por A mais B, que a menina dos olhos é dona e proprietária da própria vida, capaz de executar com maestria seja o que for, garantindo a malemolência ali na hora de driblar os desafios e ainda fazer umas trends com dancinha, viu? Que ela não é fraca, não. Tudo isso, meu amor, se mantendo sempre linda, em parceria com Deus e numa busca constante de evolução. Recebam com muito carinho hoje Tássia Mailine. Muito obrigada pelas palavras, amei sua apresentação e agradeço por me permitir estar aqui fazendo parte desse podcast. Muito bem, muito bem-vindos. Então, no nosso papo hoje, o nosso podcast de hoje, a gente vai falar sobre educação e saúde mental, certo? Para a gente familiarizar a galera do que a gente vai tratar, eu costumo sempre trazer alguns dados. Esses dados são aferidos, são dados conferidos de instituições renomadas e que só trazem ali a realidade. Sem fake news aqui, né, galera? Então, o que é que acontece? Em relação à evasão escolar, ao abandono escolar, a Unicef, no último trimestre do ano de 2022, trouxe para a gente que 2 milhões de jovens entre 11 e 19 anos estão fora da escola. Esse abandono escolar nesse período, ele acontece por vários motivos. Então, assim, eu vou trazer alguns percentuais só para a gente se entender melhor. 48% desses estudantes afirmam que deixou a escola porque tinha que trabalhar fora, certo? 30% afirma que saíram porque não conseguiam acompanhar as explicações dos professores em sala de aula, até porque é um número que vem pós-pandemia, tá, galera? 29% diz que desistiam da escola porque a escola não tinha ainda retornado às atividades presenciais, estava só naquela modalidade ou híbrida, né, ou 100% online. 28% afirmam que saíram porque tinha que cuidar da família. 18% a galera que não conseguia transporte para chegar até a escola. 14% desse pessoal eram mulheres, estavam grávidas e aí não tinham como continuar os estudos. 9% tinham algum desafio com algum tipo de deficiência. E 6% enfrentavam o notório e indiscutível racismo. Tá? Dentro da galera que vai para a escola, que está estudando, existe também um risco muito real de desistência. E aí a gente tem aqui uma pesquisa realizada nos 3 últimos meses de 2022 que revela que 21% dos estudantes que estão estudando, que estão indo para a escola, pensaram em algum momento em desistir. E dessa galera, a 50% cita que o fato principal que leva a esse pensamento de desistir está muito atrelado a não conseguir assimilar o conteúdo, não entender as explicações dos professores, além da questão da saúde mental. Então, esse período de pandemia atacou muito
os jovens, todo mundo, né? Mas principalmente os jovens nessa questão relacionada à saúde mental. E a maioria dos estudantes de escola pública, cerca de 80%, que é um percentual considerável, diz que acha que é necessário que a escola ofereça esse atendimento de apoio psicológico para os estudantes, certo? E aí eu quero começar perguntando para o nosso querido Diego, psicólogo formado e atuante da área, o seguinte. Nesse período pós-pandemia, né, e durante ela também, de 2020 para cá, veio assim uma avalanche tecnológica acometeu a sociedade como inteiro, né, por inteiro. Como foi que essa avalanche tecnológica que surgiu nesse período da pandemia afetou a sua vida no âmbito pessoal e profissional, Diego? Legal. Essa questão é muito interessante, né? E antes da gente entrar nela, eu quero remeter a algumas coisas que você falou, assim, principalmente dessa questão social, talvez, que traz também essa evasão escolar. Sim. E das questões psicológicas. Eu diria que para a pessoa ela ter condições de aprender, ela precisa de dois tipos de saúde. Sim. Né? A saúde social e uma saúde psicológica. Sim. As duas estão ligadinhas, tá? Porque se a gente não tem uma saúde social, alimentação, renda, aquele garota, aquele jovem, ele não vai ter o desempenho cognitivo que ele teria normalmente. Uhum. Então, não ter saúde social e saúde mental implica até no potencial cognitivo futuro daquele jovem. Sim. Então, a gente passou por um período de pandemia, né, em que esses abismos sociais aumentaram muito. Sim. Tá? Então, se por um lado a tecnologia, a gente vê aí plataformas, cada vez mais plataformas, né, de reuniões online que surgiram durante a pandemia. Se por um lado tem essa expressividade na tecnologia, por outro isso criou um abismo social maior. Sim. Porque nem todo mundo tem acesso à tecnologia. Verdade. Né? Então essas duas questões estão super ligadas. Agora, na minha vida pessoal, o que foi que aconteceu, né, enquanto psicólogo? Na época que a pandemia começou, eu trabalhava na área de saúde. Sim. Então, fiquei muito próximo de pessoas que já estavam infectadas com a Covid. E naquele momento era ansiedade geral. A gente não sabia, como um profissional da saúde, se a gente estaria vivo uma semana ou 15 dias depois. A atenção era constante, né? Com certeza, né? Era algo muito novo. Então, isso impactou na minha saúde mental também. Sim. Eu tive que cuidar, prestar mais atenção nessa parte da saúde mental. E na parte clínica, né, muitas pessoas recorreram à terapia online. Interessante. Muitas pessoas e muitos psicólogos que tinham abordagens mais tradicionais começaram a fazer os atendimentos online. Então, houve uma abertura muito maior por parte dos psicólogos. Até porque os pacientes não deixaram de existir. Os pacientes / clientes, né? Não deixaram de existir. Eles Entendi. continuaram existindo e precisavam de mais apoio. Então, Mas você sentiu, Diego, alguma dificuldade do ponto de vista de conhecimento tecnológico para lidar com essa mudança, assim? Acabou sendo repentina, de certa forma. Ou para você foi tranquilo, você já dominava a utilização dessas ferramentas? eu já tinha uma certa experiência com essa tecnologia online. Para mim não foi muito difícil. O mais difícil para mim, enquanto psicólogo, foi adaptar algumas técnicas psicológicas para que elas se adequassem mesmo à realidade da terapia online. Entendi. Bacana. Tássia, já que a gente está tocando nesse assunto de pandemia, de como foi lidar com tudo isso nesse período aí, que foi novo para todo mundo, sem dúvida, Sim. né? Sim, Ninguém, com certeza. Não veio manual nenhum para ninguém, teve que Não aprender na prática. Na marra. Qual o maior desafio para você que estudou o último ano do ensino médio nesse período? Qual foi o maior desafio que você teve para se manter ativa nesses estudos, assim, nesse período? Nesse período da pandemia, que eu cursei o terceiro ano totalmente online, um dos maiores desafios foi realmente se adaptar ao online. Porque era algo que, assim, os professores não tinham noção de como que fazia. A gente também não tinha noção nenhuma. Sim. Era só o contato, tipo, uma tela na frente do computador. Tudo E muito pronto, o computador, o celular na frente da tela. Você não via com quem você estava falando. Até teve um período que a gente resolveu fazer umas homenagens para os professores, que foi abrir as telas dos computadores. Sim. Porque muita gente aproveitava para, tipo, não assistir a aula. Verdade. Entrava e não que tava assistia. ali, né? Isso, Desligava entrava. o webcam e dizia, não, professor, Isso. tô aqui. Tanto que uma professora minha chegou a fazer um trabalho online mesmo, onde a gente tinha que aparecer de qualquer jeito Pra confirmar. para confirmar. Só que foi até um momento bem emocionante quando a gente começou a abrir as câmeras, porque os professores não esperavam.
E, tipo, foi aquele negócio bem impactante. E pra mim, o mais difícil foi isso. Entendi. Ficar no online. Porque, por mais que hoje eu tenha já mais um conhecimento, mas no tempo eu não tinha conhecimento nenhum, eu não era muito ligada nessa parte de tecnologia. Aham. Então, quando eu precisei me adaptar e ainda manter o foco, estudar, foi bem complicado. Eu imagino. Aí também foi o período que eu comecei mesmo a entrar na loja da minha mãe, a ajudar minha mãe. Aí pra sim. conciliar as duas coisas era ainda pior, porque eu tinha que conciliar a loja, que eu ia ajudar, e ao mesmo tempo o foco nos estudos, porque também era um ano que eu ia fazer Enem. Era decisivo, né? Era. No último ano do ensino médio. Isso. Ainda no último ano mesmo, ainda não tinha certeza do que eu queria cursar, então foi bem... Um misto de emoções, Foi. né? Misturou Foi junto isso mesmo. a temerosidade de uma doença aí que Isso, estava a nível isso. global, junto com lidar com o emprego, com a mãe. Isso. E é que estudo. nem Diego falou mesmo, que a gente não sabia se a gente ia estar vivo amanhã ou daqui a uma semana. Então, foi algo bem diferente, bem complicado. Verdade. Aí, Diego, aproveitando o ensejo dessa juventude, né, que cada vez mais já vinha com acesso à tecnologia, já vinha com esse acesso à rede social, a conversar, a trocar ideia, conhecer gente de todo tipo, né, de todo formato. A pandemia reforçou ainda mais esse contato através de uma tela, então as pessoas elas acabam, Sim. de certa forma, se escondendo atrás dessa tela. E isso, não só isso, mas isso também acarretou um índice gigante de pessoas que desenvolveram transtornos mentais, como ansiedade, depressão, TDAH e por aí vai. Qual a realidade que você observa dentro da sua vivência enquanto psicólogo a respeito disso? Quando você olha para essa juventude, a gente está focando muito nos jovens, porque é o público que acaba... O público-alvo. meio que sendo um público-alvo, né? A Isso, galera que sim. mais sentiu, não desmerecendo as outras faixas etárias. Mas como você vê esse número que cresceu assim de forma gigante, tanto da procura por um acompanhamento psicológico, quanto os índices mesmo, porque tem gente que tem o transtorno mental, identifica, mas não cuida. Como que você observa esse cenário? Depois, né, da pandemia, depois desse cenário pandêmico, o que é que esse cenário pandêmico ele causou? Ele causou o que a gente chama de aumento de estímulos estressores. Sim. O estresse, ele funciona como gatilho para uma série de situações de saúde mental. Sim. Então, às vezes, a pessoa pode ter ansiedade ou depressão, mas ela fica adormecida ali, né? A pessoa não nota, porque diariamente ela tem as atividades, Sim. né? Que vai distraindo. E aí, o que foi que a pandemia fez? Aumentou o estímulo estressor e privou as pessoas de conexão direta umas com as outras. Sim. Então, a pessoa, geralmente, quando ela está nesse estado, que ela fica só, ela tem mais acesso aos seus conteúdos. Sim. Então, por isso que eu acredito que tem aumentado o número tanto de pessoas com ansiedade, depressão e o agravamento de outras situações de saúde mental, né? Sim. Agora, o que é que a tecnologia ela proporcionou? Bem, a gente tem aí alguns fatores. Primeiro, ansiedade, né? Uma pessoa ansiosa ou depressiva, ela vai naturalmente, instintivamente, procurar algum tipo de distração. E aí entra o papel da tecnologia. Sim. Né? E acaba se tornando um círculo mesmo vicioso, porque a pessoa fica ansiosa, vai ali na rede social, mas isso não a trata, isso não a cura, é uma distração. Então ela fica mais ansiosa. Né? Então precisa de uma intervenção aí para quebrar esse ciclo. Sem contar que a tecnologia, a gente sabe, acho que quase tudo tem o seu lado positivo e negativo. E como tem. Um dos lados negativos da tecnologia, né, da tela do celular, do smartphone, do tablet, é que já tem estudos mostrando que ele impacta negativamente na qualidade do sono. Então, interessante. Então, quando a gente não dorme bem e já está passando por um ciclo de ansiedade e de estresse, uma noite ruim aumenta a ansiedade e o estresse. Entende? Então, não sei se vocês notaram, né? Mas durante a pandemia a gente acabou percebendo que o sistema de saúde que nós temos hoje é falho em muitos sentidos. Sim, com certeza. E isso reverbera até hoje. Então essas pessoas ansiosas e depressivas, mesmo nesse pós-pandemia, estão aí buscando atendimento de alguma forma, seja psicológico, psiquiátrico. Não sei se eu respondi tudo que sua pergunta previu. Sim, com certeza. Foi até melhor a resposta. Mas faz todo sentido. Realmente,
Tem uma parcela da galera que se autodiagnostica, né? Que não é uma questão correta de se fazer. Tem a galera que, faço teste em rede social lá, respondo um quiz e vai dizer o meu nível de estresse, o meu nível de ansiedade. E isso, assim, tem um lado positivo que a pessoa tem aquele impacto, né? Quando joga lá no mecanismo de busca, e meu Deus, eu tô quase morrendo já. Aí, isso leva a pessoa a ir buscar ajuda, tá? Mas geralmente causa um prejuízo antes da pessoa começar a se tratar. Fora que a internet, ela maquia muito as coisas, né? Sim. Você vê uma coisa que na internet é assim, quando você vai ver pessoalmente ou vai ter o convívio com aquilo, é totalmente diferente. É verdade. E isso influenciou muito, eu acho, na pandemia também, porque como ele disse, a tecnologia foi onde ela entrou mesmo, foi na pandemia, porque antes a gente não tinha tanto acesso assim, a gente não ligava tanto. Depois da pandemia, distante, isso, depois da pandemia. Eu vou fazer um curso de informática pra quê? Nunca eu vou usar. Eu sei chegar lá na internet, pesquisar alguma coisa, pra mim tá bom demais. Aí veio a pandemia, aquele boom, e a pessoa faz... Eita. Eu creio que até o uso do Instagram passou a ser mais utilizado depois da pandemia do que antes. Porque eu não tinha tanto contato não com o Instagram. Na pandemia foi que eu realmente comecei a utilizar e a ver ferramentas. E eu via pessoas que já estavam há tempos no Instagram, que era uma plataforma que eu mal ouvia falar. E depois da pandemia foi que eu comecei mesmo a usar. E as pessoas maquiam demais. No Instagram é uma coisa, pessoalmente é outra. É aquilo, né? A música, isso. Tem até uma música, eu não vou lembrar a referência agora, mas daqui pro final, se eu lembrar, eu cito. E aí, já que a gente falou tecnologia, você até me deu uma deixa, Tássia, pra lhe perguntar, que de certa forma até você meio que já introduziu. Como antes da pandemia, você tinha esse pensamento de investir em tecnologia, seja em conhecimento, em capacitação, ou não, você ficava mais assim, não preciso, não vou fazer. E hoje em dia, atualmente, pós-pandemia, depois de todos esses desafios, como é que a tecnologia impacta na sua vida? Deide, acho que até como eu acabei conversando com você, eu sempre gosto de aprender, de estar conhecendo coisas novas. Sim. A tecnologia, não vou mentir, antes da pandemia não era algo que me chamava tanta atenção, porque eu não tinha contato, não convivia com isso, então não era algo que eu pensava em, vou fazer um curso relacionado à tecnologia. Não era algo que eu pensava. Então, era só mais aquele negócio da empresa, porque minha mãe já tinha negócio, fazer faculdade, aquele ciclozinho, terminar a escola, faculdade. Trabalho. Pós-pandemia, que eu tive, o contato com o online, fui para a loja da minha mãe, que a loja ficou fechada há 6 meses, e a gente teve que focar no online. Sim. Então, foi algo assim, que depois disso, eu disse, não, agora eu quero investir nessa parte da tecnologia, que é cursos de marketing, algo que eu gosto bastante. Sim. Tanto que dentro do curso que eu faço, administração, uma parte que me chamou muita atenção foi justamente a do marketing, porque tem dentro do curso. Sim. Então é algo que eu pretendo me especializar cada vez mais, porque eu gosto, aprendi a gostar, na verdade. Sim, você descobriu, né? Isso, e acho algo bem interessante e diferente. Então é algo que eu quero agora seguir e fazer vários cursos de especialização na área do marketing. Hoje em dia, a tecnologia, você tem um empreendimento online, né? Tenho. Você tem uma loja. Que foi justamente no ano da pandemia que eu abri. Porque no ano da pandemia eu também estava passando por um período de crise de ansiedade. Olha aí, galera. Eu já estava passando... Eu não vou nem falar sobre mim. Vai, Tássia. Eu já estava passando por um período de crise de ansiedade no ano da pandemia mesmo. Eu tinha começado a ter umas crises. Aí foi quando entrou questão do online, né? Sim. Sem aula, a gente pensou, não, vão ser só 15 dias. E de 15 dias se tornaram anos. É verdade. Aí no final mesmo do ano, que a gente pensou que ia continuar totalmente online, foi que veio a forma híbrida. Sim. Só que eu sou da área de risco, porque eu tenho asma, tenho rinite, então eu também não podia voltar pra escola. Eita. Caramba. Eu não podia voltar pra escola. Só que aí uma amiga minha voltou e ela disse, olha, tem poucas pessoas, você vem de máscara. No finalzinho eu acabei voltando, mas era a mesma coisa que tá em casa. Porque não tinha tanta gente, era bem poucas pessoas. A gente tinha que se adaptar com o professor lá com a tela, o data show, o computador ligado e a gente atrás. Então, era como se fosse online, de todo jeito, mesmo eu estando lá. Então, quando foi em julho, 19 de julho, do nada eu disse, vou abrir uma loja online. Que decisão maravilhosa, né? Foi literalmente do nada. Eu tava indo tomar meu banho e eu disse, vou abrir uma loja online. Aquela luzinha, aquela lâmpadazinha aqui em cima. Bem isso mesmo. E ainda disse, eu quero que seja uma coisa diferente. Não quero que seja uma coisa que todo mundo já faz ou já vende. Sim. O mais comum seria abrir uma loja de roupa.
Sim. roupa feminina que vende bastante. Sim. Eu disse, não, eu quero abrir uma loja de papelaria. Aí minha mãe disse, você é louca. Porque Nossa. na pandemia, o estudo totalmente online, quem é que vai comprar papelaria? Eu disse, mas eu não quero papelaria comum, eu quero papelaria diferente. Aham. Aí foi quando eu abri. E na verdade, eu, tipo, decidi, assim, foi bem rápido, porque eu disse, foi um dia de domingo, eu disse, quero abrir uma loja online. Aí meu namorado tava em casa e disse assim, vamos criar Instagram. Eu disse, já? Que massa. Tem pessoas Vamos. que impulsionam Então, a gente, faz toda a Ele, vamos criar diferença. Instagram, criar nome. Eu disse, nossa, já. Ele, vamos divulgar, eu disse, não tem nem foto. Mas vamos, aí pronto. Depois disso, eu fui comprar mercadoria, fazer todo aquele processo. E tô até hoje, vamos fazer 3 anos. Ah, que massa. Deixa com Não, ela. muito interessante. Daisy, eu achei muito legal, assim, o que Tássia falou, Sim. porque me remeteu a um assunto, assim, dentro da psicologia que a gente bate muito, né? Uhum. Que a gente pensa em ansiedade, em depressão como coisas negativas, somente negativas. Isso. Mas você viu que no caso de Tássia ali, muitas empresas passaram por dificuldade em se manterem abertas e ela criou uma Ela, no meio da... ela usou a ansiedade como mola propulsora Isso mesmo. pra dar um start na vida dela. Isso, Sensacional, isso mesmo. sensacional. Aí, a gente falando é um assunto recorrente, não tem como não falar de tecnologia. No nosso início aqui do podcast, você mencionou atendimentos online, que foi até uma nomenclatura que surgiu pós-pandemia, que é a Psicologia 4.0, onde todos os profissionais, e não seria diferente com os psicólogos, tiveram que se adaptar a esse mundo online, né? Sim. Trazer as suas profissões para esse mundo online e fazer as Isso. pessoas usufruírem delas da melhor forma, trazer resultados também. Não era só apresentar a profissão ali sem gerar um resultado. Isso. E ainda mais lidando com saúde mental, né? Não tem nem o que se discutir. Daí eu quero te perguntar o seguinte: como que você encara esse atendimento psicológico realizado de forma remota? Eu tô aqui na minha casa, na frente do meu celular, ou na frente do meu computador, você lá na sua casa, no seu consultório, me proporcionando esse atendimento. Você acha que isso ajudou ou atrapalhou no que diz respeito a resultado, a atrair mais pacientes, a trazer mais gente para esse tipo de serviço? Ajudou bastante. Ajudou bastante, tanto para os clientes quanto para os terapeutas. Sim. E geralmente qual é a dificuldade enquanto terapeuta que a gente tem, né? Ou tinha antes da pandemia, de encontrar salas. Geralmente o psicólogo, Interessante. poucos psicólogos têm a própria sala, Sim. ou o próprio local de atendimento. O mais comum é que aquele profissional ele alugue ali uma sala por um mês ou por alguns turnos e faça o uso daquela sala. O que é que acontece com essa técnica, né? Com essa forma de atendimento? Onera tanto o profissional quanto o cliente. Além disso, amarra o cliente e o profissional. Porque uma vez que a gente paga a sala, aquela sala tem que ser utilizada. Sim. Então, muitas vezes o cliente tem dificuldade de deslocamento ou naquele dia não acordou bem, passou mal, ficou doente e precisa realmente cancelar a sessão. Sim. Mas aquele espaço já foi pago. Então, o que acontecia muitas vezes? Ou o psicólogo arcava com esse custo da sala, pagava sem utilizar, ou ele revertia esse custo para o cliente. Entendi. E muitos clientes ficavam insatisfeitos porque, de fato, eles não tiveram atendimento e muitos não entendiam, né, que esse custo deveria ser rateado ali. Sim. O que foi que a pandemia proporcionou? Qual foi a porta que ela abriu para o psicólogo? O atendimento online. O atendimento online, os horários são mais flexíveis, né, tanto para o cliente quanto para o terapeuta. Tem até, cortando você rapidamente, tem até um meme que diz, né? A minha maior alegria do atendimento online é ir chorar no meu quarto depois que eu termino a consulta com o meu terapeuta. Isso mesmo, né? Vai, prossiga, Diego. E é isso, o cliente ali, ele quer remarcar o horário, enfim, e é muito fácil para o Sim. terapeuta fazer isso. Mas você sentiu esse retorno dos pacientes que você atendeu nessa modalidade? Qual o retorno que eles te deram? Assim, foi positivo? Teve uma galera que começou ali naquele momento e depois foi deixando para lá e foi parando o seu tratamento? Ou é uma turma que que opta por esse tipo de tratamento? É uma pessoal que vai até o fim, que costuma ter uma continuidade interessante ou não? Eu diria que no atendimento online, o vínculo se cria melhor do que no atendimento presencial. Sério? Nessa questão de permanecer na terapia. Eu acho que se eu fosse falar em números assim, arbitrariamente, claro, 90% dos pacientes online, eles permanecem. Cara, que interessante. Pela facilidade de manter a terapia. Entendi. Tá? Então é uma turma que procura
E que permanece. Sim, Entendi. sim, permanece. E gostam, né? Gostam dessa forma? Eu fui Gosto. uma das que optei pela terapia online. Foi? Ah, que legal. Mas você continua? No momento não, né, Diego? Porque foi justamente com o Diego, a minha terapia galera, online. temos aqui um psicólogo e uma cliente desse Isso. psicólogo. Nem Eu tava não optei combinado, mais viu? Nem foi por- combinado isso, Não fique mesmo. claro. Então eu optei também pela terapia online e realmente é muito melhor, porque não tem aquela preocupação, eu vou ter que ir pra tal lugar, tal horário. Eu tô na minha casa, ele tá na casa dele e a gente consegue conversar bastante. E vocês sentiram, você, enquanto psicólogo, você até tinha mencionado que você, no período da pandemia, você precisou ter essa atenção com a sua própria saúde mental. Uhum. Você utilizou o serviço de terapia online pra você? Para mim, sim, utilizei durante alguns meses. Você fez esse acompanhamento? No início da pandemia, eu precisei fazer um E acompanhamento. você que estava agora do outro lado da moeda ali, você era paciente, já não era quem atendia. Como você sentiu? Eu senti uma insegurança inicial, né, porque eu nunca tinha sido paciente de um atendimento virtual. Ah, Minha experiência como psicólogo online foi anterior à minha experiência como paciente. Eu comecei a atender e depois que eu fui ser paciente do online. entendi. Então eu senti realmente a insegurança inicial para saber se a conexão ia estar boa no dia, se ele ia conseguir me ouvir. Mas depois das primeiras semanas fluiu Tranquilamente. tranquilamente. Legal. Mas aí você mantém esse contato de se cuidar também mentalmente? Sim, tem algumas técnicas da psicologia que a gente pode usar tanto com os clientes quanto são autoaplicáveis também. Então, Entendi. eu sempre busco fazer essas técnicas. A meditação é uma delas, uma das atividades mais saudáveis, né, para a saúde mental é a meditação. Entendi. E 30 minutos, 40 minutos por dia já faz toda a diferença. Então, Nossa, 40. 30, 40 minutinhos. Menina, eu não sei se eu consigo ficar 40 minutos parada meditando, mas não, não vou mentir. precisa. Aí você faz 10. Então eu 10 posso minutos dividir. Pode sim. Pode funcionar. 10 minutos, Pode. 4 vezes ao dia, 10 Sim. minutinhos. Inclusive, é uma orientação da gente. Muitas pessoas dizem, mas eu não consigo ficar parado durante 30 minutos. Né? Que, Uhum. inclusive, a meditação não necessariamente você precisa fazer parado. Se Entendi. você gostar de caminhar ou de andar de bicicleta, Dá pra meditar fazendo isso. Algo que eu Sim. gosto de fazer é ler. Ah, eu leio, ler porque eu também não ajuda. consigo ficar parada. também. Mas eu gosto de ler. Aí é algo que me relaxa. Ler e pintar aqueles desenhos de cadernos. Eu amo. Isso me negócio relaxa vendeu, muito. hein? Vendeu bastante. Isso me relaxa bastante. Ó, pessoal, a gente vai encerrar esse primeiro bloco do nosso podcast. Foi um primeiro bloco sensacional, muito proveitoso. E aí a gente volta já para falar mais sobre saúde mental, sobre educação e sobre como tudo isso se relaciona. Porque é inevitável, né? Mente sã, corpo sã. Não vou saber falar quem citou essa frase, mas quem pegar a referência, Nem manda eu. aí nos comentários, galera. Até já, a gente volta já já. Fala, galera, maravilhosões e maravilhosonas. Voltamos para o nosso segundo bloco do nosso podcast Pod ADD 87. Hoje eu tô aqui com o Diego Neres, que é psicólogo, e com a Tássia Mailine, que é estudante e empreendedora. E a gente tá falando sobre educação e saúde mental, né? É atrelar essas duas coisas, porque não existe. Se o ser humano não funciona corretamente, nada na sua vida vai funcionar. Sim. E aí eu tenho alguns outros dados aqui para apresentar para vocês antes da gente começar, que é o seguinte. No ano de 2018, certo? Uma pesquisa mostrou... Eu não lembro a fonte agora, vocês vão até me perdoar. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, trouxe esses dados em 2018, que apenas 18% dos brasileiros diziam que tópicos como depressão e ansiedade eram fontes de provocar uma inquietude. Só 18%. Chegou em 2019, esse número subiu para 27%. Em 2021, esse número chegou a 40%. E em 2022 atingiu 49% da população brasileira, que começou a perceber essa inquietude gerada pela depressão e pela ansiedade, muito decorrente da pandemia, né? De acordo também com um relatório apresentado pela Organização Internacional do Trabalho, eles fizeram uma estimativa que 12 bilhões de dias trabalhados deixarão de ser exercidos devido às pessoas apresentarem algum problema de depressão ou de ansiedade. E isso gera um custo para a economia global que se aproxima de quase $1 trilhão, certo?
O Fórum Econômico Mundial estima que nesse período pós-pandemia vai ser necessário requalificar, trazer de volta para se capacitar, para investir em conhecimento, em média 1 bilhão de trabalhadores até o ano de 2030. Então, assim, é muita gente, é um número que cresceu exponencialmente, é uma galera aí que acabou... Igual o Diego falou no bloco anterior, que às vezes tinha esses transtornos, mas eles estavam ali, escondidinhos, guardadinhos, e que o isolamento social provocado pela pandemia acabou trazendo à tona, certo? E aí, a partir disso, eu pergunto a Tássia. Você é uma empreendedora do comércio online, você tem um e-commerce, né? Uma papelaria que você falou. Estuda administração também na Unite. E aí eu quero te perguntar, hoje em dia, psicologicamente falando, né? Como é que você lida com essa rotina de estudo, de cursos que você falou que gosta de fazer e faz, e de ser uma empreendedora também? Então, é algo bem engraçado até, porque quando eu fui cursar administração, eu sempre quis cursar presencial. Sim. Porque eu disse, não, já terminei o ensino médio online, não gostei, porque, como eu falei, foi um ano de adaptação, porque ninguém tinha esse costume, ninguém tinha essa rotina. Então, tipo, não gostei do método online. Eu disse, não, quero já só presencial. Aí que tá, quando eu fui me matricular, não tinha presencial no meu curso. Eita, e aí? Só tinha ele online. Aí tinha, tipo, a opção híbrido, semipresencial e online. Eu disse, então eu quero híbrido, porque pelo menos eu vou estar umas 3 vezes na semana na faculdade. Quem disse que forma turma? Ih, galera. Não formou turma. E aí acabou ficando... O semipresencial era só uma vez na semana pra tirar dúvida. Também não formava turma. Eu disse, não, esse curso ninguém quer estudar. Eu vou ficar no online. Eu ainda demorei um pouco pra me matricular, porque quando eu fui me matricular, que eu soube que só tinha online, eu disse, não vou me matricular. Nem que eu estude outro curso. Só que é aquela coisa, quando você tá com algo na mente, algo que você sente que você quer e gosta, então não tem nada que substitua. Sim, verdade. Aí eu disse, não, vou pro online. Sofri um pouquinho, porque era tudo gravado. Sim. Eu não tinha contato nem com o professor ali, tipo, na hora. Nem um chatzinho, não tinha nada, era tudo gravado. Eu disse, nossa, agora é que eu sei se eu vou aprender ou não mesmo. Aí foi bem complicado nesse quesito, né, porque... Faculdade online, loja online, e já estava voltando a questão da loja presencial, a da minha mãe. Então eu tive que conciliar vida pessoal com a loja física, as lojas físicas da minha mãe e do meu irmão, a minha online e a faculdade online também. Me ajudou no sentido de que online eu faço meu horário. Sim. Então me ajudou bastante por isso. Sim. Por isso até que eu acho que até eu cheguei a comentar com o Diego que pra mim tava bom por enquanto, porque tava... me ajudando nessa questão dos horários, porque eu ficava o dia inteiro na loja, mesmo que eu fosse estudar presencial, ia ser muito corrido. Sim. Tinha até a oportunidade de estar em Aracaju presencial, só que era só à noite. Entendi. Aí meus pais disseram, não, à noite você não vai, porque só chega tarde. Chega muito tarde. Chega muito tarde, tipo, querendo ou não, ainda é perigoso um pouco ficar à noite. Sim. Eu disse, beleza, não vou. Agora eu não tenho como ir mesmo, porque eles cancelaram, só curso online mesmo. Sim. E ficou, tipo, nessa questão dos horários me ajudou bastante. Por ser online e eu tá me adaptando à minha rotina. Os cursos, sempre que eu faço, são online. Até porque eu comecei a fazer na pandemia mesmo. Pegou o gosto, né? Foi. Peguei o gosto agora, literalmente. Porque eu comecei a fazer na pandemia mesmo os cursos online. Até, tipo, não sei se você já ouviu falar em Adriana Santana, que tem um método Midas, não sei. Já. Pronto, cheguei a fazer esse curso. Que legal! Cheguei a fazer esse curso na pandemia, porque eu comecei a fazer, tipo... Na pandemia, eles começaram a jogar vários cursozinhos gratuitos online. Sim. Pelo Instagram. Aí eu vou começar a fazer, não tenho nada a perder, só vou aprender mesmo. Isso. Comecei a fazer, aí comecei a fazer uns pagos também. Agora que tá voltando, né, curso presencial. Sim. Aí eu também faço quando tenho oportunidade de fazer presencial. Recente agora eu participei de uma imersão que foram 2 dias inteiros online. Então o online realmente não quer sair da minha vida. Bem legal. Foi, se adaptando de verdade. Não quer sair da minha vida online, então vamos... Mas e psicologicamente, na sua mente? Tipo, você conseguiu se adaptar... Capricorniana, né, gente? Capricorniana é assim, ó. Falou em resultado, em correr atrás, eles são uns dos melhores. Mas psicologicamente, como que isso afetou? Como é que... Hoje, né? Hoje. Não antes. Você Sim. passou por isso, você superou, Sim. Você se adaptou. Hoje em dia você lida muito bem com isso. Sim. Mas a sua parte mental hoje, como é que ela fica? Com essa rotina toda? Então, passei por um momento assim...
foi bem complicadozinho. Inclusive foi quando eu introduzi as consultas com o Diego. Uhum. Porque tava muito complicado para eu conciliar tudo. Sim. E para eu me adaptar na questão da faculdade, porque eu não estava gostando, não estava me adaptando e queria até trancar a faculdade. Sim. Só que aí o que acontece? Eu disse, não. Aí Diego apareceu na minha vida. Eu disse, vou começar as consultas com o Diego. Com as técnicas que ele ensinou e também com outras coisas que eu também já tinha aprendido, justamente porque eu já tinha passado por crise de ansiedade, eu consegui me adaptar melhor. E hoje em dia eu acho que eu vejo de uma forma mais leve. Legal. Não vejo algo mais tão... Como é que eu posso falar? Não sei qual palavra fugir agora da mente, mas algo que não seja prazeroso de fazer. Entendi. Hoje eu já vejo de uma forma mais leve, mais tranquila e sempre o lado positivo. Que massa, que Eu massa. tento olhar sempre o lado positivo, porque eu disse, se isso aconteceu é porque tem um propósito e eu tenho que passar por isso. Então, E a sua isso. fé, que foi uma coisa que você me relatou até de forma bem pontual. Não tenho dúvida que também foi assim um sim, porque fundamental para ajudar. num período que eu tava bem, assim, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era escutar louvor. Entendi. Eu sempre gostei bastante. Uhum. Aí eu escutava meus louvores, eu disse, Deus, é isso que você quer, então vai ser. E vai dar Foi certo. quando me ajudou também bastante. Tanto as técnicas, escutar os louvores, porque eu A gostava terapia. muito. Isso. Entendi. Ler, como eu acabei citando, que eu gosto bastante de ler. Então foi algo assim que me ajudou muito. É meio que a sua receita que deu certo pra você. Isso. Como eu até cheguei a comentar com você, eu não tenho esse costume, essa prática de estar sempre indo à missa. Minha mãe até reclama. Que aí você tem que ir à missa. Eu sei, mas a minha fé continua aqui. Isso, não tem nada a ver. Mesmo eu não tá indo, porque tem muitas pessoas que frequentam, mas Não exercem né, a fé. É verdade. Então, assim, eu prefiro não frequentar e realmente exercer. Sim. Porque tipo, não adianta também eu ir pra um lugar forçado. Não tá ali de Então, coração, né? Isso, tipo, a igreja, por exemplo, é um lugar que eu só gosto de ir realmente quando eu quero, tô com vontade. Isso. Porque não adianta eu ir só por obrigação. Não pra mim não surte serve. efeito, não Isso, surte efeito. Não pra tem mim não serve. identificação de fato com Isso, com Com a fé. certeza. Muito bacana, muito bacana. Diego, nessa era cibernética aí que a gente tá vivendo, já vem vivendo há um bom tempo e agora cresceu muito mais, né? Vocês perceberam que crescer foi uma palavra que eu usei bastante no podcast de hoje. Com jovens com acesso à informação, com rede social, agora vem essa IA, né, inteligência artificial, Isso. esse chat GPT, enfim, todas essas ferramentas acabam por criar algumas liberdades, bem entre aspas mesmo, assim, de uma galera que acha que pode falar o que quer, na hora que quer, do Isso. jeito que quer, e veste uma máscara pra dizer, não, eu penso no outro, eu tô dando essa opinião porque eu quero o seu bem. E no final das contas não é. E aí eu quero saber, esse avanço tecnológico, esse acesso à informação, trouxe pra luz, jogou luz sobre o número de crimes virtuais. Vieram até leis pra punir esses crimes, pra galera não achar que tô atrás do número de IP, então eu tô camuflado, ninguém vai me achar. Uhum. Então, hoje já não acontece assim. Como você acha que esse acesso e esse crescimento desses crimes virtuais, bullying, cyberbullying, sexting, fake news e tudo mais, afeta a saúde mental dessa galera? Nossa, pergunta complexa. Você percebeu que o negócio Essa aqui foi bem- é refinado. Tá afiada. Eu vou dividir ela em algumas partes para tentar, pelo menos, dar uma resposta para você que seja Fique à vontade. legal, satisfatória para todo mundo. Você usou uma palavra que eu acho que coube bem, assim, jogar luz, né? Uhum. Eu acho que a tecnologia, ela teve muito esse papel também. Ela meio que denunciou certas deficiências que já existiam em nós enquanto humanidade e enquanto sociedade também. Sim, Quando a gente tem uma educação falha, isso vai explodir em algum lado. sim, Quando você tem menos acesso à tecnologia, isso dificulta a pessoa a mostrar algum ponto de vista que ela tenha receio de mostrar publicamente, pelo menos ao vivo, né? sim. E a tecnologia, as redes sociais, eu vou dizer propriamente, ela dá a sensação à pessoa de que ela não pode ser encontrada, de que ela é um anônimo. Sim, Então eu vi que muitas leis surgiram nesse sentido, de tirar esse anonimato e coibir um pouco mais. Mas isso é uma denúncia, né? De algo mais grave que já estava acontecendo. Então a gente vê as relações familiares desequilibradas, eu diria.
né? Fragilizadas, melhor dizendo. A gente vê a educação também fragilizada. E isso aí a tecnologia só fez mostrar, né? As pessoas se sentem anônimas e vai lá e... Acha que tem o direito de expor, de falar o que quiser, né? Justamente. Agora, a saúde mental, eu vejo que entra nisso aí, principalmente nas vítimas, né? Do bullying, do sexting, né? Sim. Porque aí essas vítimas também, elas podem recorrer à justiça para se sentirem ali um pouco melhores, mas não deixa de ter o dano na saúde mental. Sim. Então eu vejo essa questão da saúde mental atrelada ao que você falou nessa última pergunta, muito do lado de quem é vítima. Sim. Ou quem está sendo apontado por alguma coisa. Sim. Porque se por um lado a tecnologia nos torna, né? Torna quem fala anônimo, mas torna a pessoa que é sujeita ou é alvo disso muito exposta. Sim, verdade. Né? Sim. Então essa exposição também prejudica. Entendi. E aí eu vejo que a partir do momento em que a gente fica mais exposto, a gente fica mais suscetível. Tanto a elogios, quanto a crítica. Principalmente a crítica, né? Sim. Porque hoje em dia, principalmente esse pessoal que vive de rede social, vira e mexe, né? Recebe... são os haters, né? Isso, a galera que vai destilar um ódio desproporcional para poder, sob a justificativa e sob a ótica de que ou algo ali não agradou a ela mesmo, ou algo ali foi de encontro a alguém que ela gosta. Então, assim, virou um território vasto, amplo, e a um passo que isso favorece, por exemplo, o empreendimento de Tássia, que é um empreendimento virtual, prejudica a pessoa que vive disso, porque ao primeiro sinal de deslize, e a gente vê que esse deslize muitas vezes não tem nada a ver com uma norma social, é com a minha visão. Então, assim, se eu, ao olhar para aquele deslize ali, acho que está errado, e aí eu ganho esse papel de juiz, né? De júri, de executor, e eu vou criticar, sem me importar com o impacto que isso vai ter em quem está recebendo essa minha opinião, né? Entre aspas, porque não é uma opinião. Isso. Porque a opinião a gente só dá quando a gente pede, né? Isso. Alguém pede, a gente dá a opinião. Se não pede, não é opinião. Mas sim, é verdade. Tem até um assunto que está sendo muito pautado recentemente sobre essa questão desses movimentos de ataques às escolas. E a gente está falando de educação, de saúde mental. De educação à intolerância, educação à empatia. Sim. Porque não é só falar para o outro e do outro. É falar empaticamente, com tolerância. Ouvindo, né? Ouvindo também. Eu tô vendo um movimento também questionando muito que a família tem que trazer um olhar mais cauteloso para os filhos, para as crianças, Sim. né? Você acha que, Diego, a terapia, a busca por essa melhora, por essa evolução mental, por essa saúde mental, era necessária para a família ou é só para alguém que dentro da família demonstra esse transtorno mental? As duas situações, né? O que é que na clínica a gente percebe hoje? Quando a gente, de fato, assim, de forma mais incisiva, quando a gente trabalha com crianças, que aquela criança se torna um sintoma de uma família disfuncional. Entendi, reflete, né? E isso é mais claro na criança. Quando é um adulto, a gente já vê que tem outros fatores ali, além da família. Mas a família, de maneira geral, ela tem se tornado um espaço adoecido e adoecedor. Então a gente precisa olhar com mais carinho para essas famílias. E, é claro, lembrando sempre da questão social também. Né? Sim, tem que fazer os recortes, né? Então uma coisa não exclui a outra. Mas sim, totalmente necessário que a gente veja a família. E eu falo que a gente veja a gente enquanto profissional, mas a gente enquanto sociedade também. Sim. Porque a tecnologia, ela chega às nossas casas, mas se a gente não se cuidar, ou cuidar da forma que a gente usa essa tecnologia, ela acaba nos afastando da nossa família e das outras famílias, né, das comunidades. Então, o processo tecnológico ele deve ser balizado por tudo isso. Entendi. Então, é importante que não só, por exemplo, uma família que tem um adolescente de 15 anos que tem aí, foi diagnosticado com TDAH, com ansiedade, que faz um tratamento, para que esse tratamento tenha uma eficácia efetiva, é interessante que a família também se cuide, o pai, a mãe, Sim. um outro irmão. O interessante seria, se fosse possível, dentro do recorte social que essa família pertence, que todos
participassem dessa terapia. Sim, é isso? Isso, de alguma forma, o profissional ele acaba tendo esse olhar para a Sim. família. Uhum. Alguns casos que são mais graves ou casos com crianças que a gente realmente chama alguém da família ou, se for necessário, toda a família para fazer parte da terapia. Entendi. Mas não é a realidade nossa ainda, que toda a família faça terapia. São casos assim, um ou outro que acontece. Entendi. Né? É mais uma questão do olhar mesmo do profissional, de entender que aquele processo ali de saúde mental não se limita ao cliente que está na frente dele, Entendi. mas faz parte de um contexto familiar. Entendi, interessantíssimo. Aproveitando isso que a gente está falando, você, Tássia, você relatou que tem tipo uma receitazinha que funcionou bem para você lidar com a sua saúde mental, além da terapia que você fazia de maneira virtual. Tinha a questão que você gosta muito de ler, então Isso. você lia e viajava nesse mundo aí criado pela leitura. O seu trabalho, de certa forma, porque Sim. é se ocupar com algo que você gosta, e Isso. aí causa um movimento interessante para sua melhora. Mas eu quero te perguntar o seguinte: você costuma influenciar ou incentivar o seu meio social, amigos, parentes, família, não sei, para que eles também busquem esse cuidado com a saúde mental? Então, Deise, eu tento mostrar e influenciar isso um pouco na minha rede social da loja. Que eu tenho um pouco mais de Massa! liberdade. Aham. Tipo, aquela coisa. Na minha rede social pessoal é muita família, muita amiga, ainda tem aquela questão da timidez e da vergonha. Da minha loja eu meio que construí um público. Então, do início eu tô já com aquela liberdade com eles. Tanto que momentos assim de, por exemplo, Dia da Mulher, algo assim, eu sempre gosto de trazer um tema, tipo uma conversa, um bate-papo. Sim. Eu sempre gosto de estar fazendo isso. Então eu busco mostrar isso na minha loja. Entendi. Até porque o meu público ele é muito feminino. E hoje em dia eu acho que assim, o público feminino é o que mais sofre um pouco com essa questão da tecnologia. Porque na rede social é muito... Todo mundo é muito bonito, todo mundo tem um corpo perfeito. A vida é perfeita. A vida é perfeita. E, tipo, eu acho que assim, nós mulheres a gente se preocupa de uma certa forma um pouco mais do que os homens. Sim. Eu me preocupo, não vou mentir, eu também sou assim. Uhum. Acabo entrando nesse meio também às vezes. Mas eu tento sempre me policiar pra poder não cair, né? Nessa armadilha, nessa onda, né? nessa Sim. armadilha. Mas assim, eu busco mostrar na minha rede social. Na minha casa eu tento influenciar minha mãe, meus irmãos, meu pai, minha família como todo. Meu namorado, mas ele é um pouco mais arredio pra isso. Ele, tipo, homens. Pra ele, tipo, o jogo que ele gosta, pra ele já tá ótimo. Então, já é uma forma também dele fugir um pouco dessa rotina. Uhum. Então, pra ele tá ótimo. E eu busco também, tipo assim, sempre cuidar de mim. Eu gosto bastante de cuidar de mim, do meu corpo, da minha pele. Voltei a treinar. Aê! Legal, exercício, endorfina, Voltei né? a treinar. Serotonina, ficar animado. Que eu treino pela manhã e já me faz muito bem. Porque geralmente o treino, assim, eu esqueço o resto do mundo e tô lá na academia, então já relaxa minha mente. E eu faço isso pela manhã, logo cedo. E já relaxa bastante. Legal. Então, tipo, eu busco fazer assim. Divulgar na minha loja. Às vezes eu posto alguma coisa ou outra no meu perfil pessoal, mas é bem pouco, porque eu ainda não tenho essa liberdade no meu perfil pessoal. Não consigo ter essa liberdade ainda. E com a minha família. Entendi. Eu tento sempre influenciar dessa forma. Interessante, porque assim, nós somos agentes influenciadores, ainda que a gente Isso. não tenha o alcance que essas blogueiras, esses Sim, influencers mas têm, mas a gente influencia o nosso meio, né? O nosso Então, redor. eu cheguei até... Perdão por interromper. Cheguei até a fazer um papo calcinha, que chama, um tempo desse. E teve bastante comentário, bastante coisa. E eu respondi assim, de forma bem natural. Eu não coloquei filtro, não coloquei nada. Respondi eu normal, não tava, tipo, maquiada, nada. Eu vou responder como eu realmente sou, sem maquiagem, sem filtro. Não que eu não use às vezes, mas... A gente usa, né? A gente Isso pra usa, não adianta, né? ficar sentindo Isso. melhor ainda, né? Aí, tipo, foi até uma coisa que gerou bastante repercussão na minha loja, porque teve bastante comentário. E, tipo, o pessoal gostou muito, porque muitos perfis de loja divulgam só a perfeição. Só, Entendi. tipo, o corpo perfeito, modelo, veste aquela roupa na modelo, tá incrível. Quando vai pra o seu corpo já muda totalmente. E eu tentei, tipo, ser bem transparente e bem clara. E foi algo que o pessoal gostou bastante e eu tento fazer com frequência. Legal demais. Gente, a gente tá chegando ao fim do nosso podcast de hoje. Aquele momento que a gente faz... já acabou. Já acabou. E pra encerrar de maneira rápida, eu quero perguntar a vocês... Qual a marca que vocês querem deixar no mundo? Diego. Cara,
É uma boa, velho. É uma ótima pergunta. E eu vou lhe dizer, viu, tem que ser assim, ó. É quase o de frente com o Gabi, ó, bate-bola. É isso. Não, eu acho que a marca que eu quero deixar é de que a gente pode ser cada vez melhor a cada dia. Sensacional. E você, Tássia? Vou só citar uma frase que eu uso muito, que é: você é o que escolhe ser. Então, o que eu quero deixar é, tipo assim, o que você quiser ser, você pode ser. E, tipo, não há nada que impeça o que você tenha vontade de fazer. É tipo, que nem a frase mesmo disse: você é o que escolhe ser. Eu escolho ser minha melhor versão todos os dias. E é isso que eu tento transparecer para as pessoas que eu convivo. E também na minha rede social, porque se tornou minha ferramenta de trabalho. Massa, interessantíssimo. E só para finalizar o nosso episódio hoje do podcast, eu vou deixar uma frase pra galera pensar, já que saúde mental e pensamento é uma coisa que foi muito debatida hoje aqui, do fundador da psicologia analítica. Se eu tiver errada, o Diego pode me corrigir, o Carl Jung. Jung. Então, galera, quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro desperta. Então, que a gente possa se olhar, se cuidar, despertar. Sim. E dar cada vez mais atenção à saúde mental, porque se a gente tá bem, tudo flui bem. Isso. Muito obrigada a vocês por terem topado participar. Obrigada a você pela oportunidade. Participar dessa aventura. E é isso, galera. A gente se vê em breve, vem mais episódios do podcast por aí, com muito assunto bacana. Um beijo pra vocês, um cheiro e até o próximo.